Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito, completo e exclusivo. E esse vai atravessar fronteiras, hein? Mas antes, aquele meu velho e bom pedido: curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhuma novidade a partir de agora. Como diz meu irmão Reinaldo Gotino, telão do Felipão, roda a vinheta! A convidada de hoje é médica poliglota, autodidata, é aquela coisa, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Maiara Maranini, seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. E como contadores de histórias, tudo tem um começo e a gente quer saber o começo da sua. Olha, o começo da minha história, falando um pouco disso. Sempre gostei de idiomas desde criança, sempre achei demais quando eu via em filmes, em novelas, pessoas falando outros idiomas, mas assim, era uma coisa muito distante da minha realidade, né? Nunca pensei assim que eu pudesse chegar até esse ponto. Nunca fiz curso de inglês, né? Tive uma infância, uma adolescência simples, não, meus pais não tinham como investir muito nisso nessa época. Então, segui sem falar nada de inglês até chegar na vida adulta. Até que eu comecei a assistir bastante filmes e seriados, sempre legendados, prestando bastante atenção. E aí eu fui aprendendo mais por essa imersão a partir do inglês. E assim, quando eu vi, eu já tinha aprendido bastante de inglês. Ah, Fui fazer uma viagem internacional, consegui me virar super bem. Fui fazer uma entrevista, né, de emprego, consegui me virar super bem. E aí eu falei, cara, que legal, hoje eu falo inglês. E na verdade, o meu primeiro idioma foi o espanhol. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir Rebelde. E Olha só. sabia todas as músicas do RBD. E eu tinha CD, né? Tinha aquela cartilha no CD com as letras. E aí eu ia lendo a letra da música e ouvindo e cantando. E aí ia vendo a tradução, tinha, né, a tradução junto. E aí eu fui aprendendo. E na minha escola, apesar de ser escola de bairro, tinha aulas de espanhol. E a gente tinha um dicionário de imagens, né? Que eram imagens e aí lá as coisinhas em Sim. espanhol. E eu pegava e ia lendo aquilo e eu basicamente, sei lá, decorei aquele dicionário. E, cara, eu Tudo por causa aprendi do Rebelde. por causa do Rebelde. Eu achei que eu tinha que, não, se um dia eu encontrar o Eu Rebelde, vou saber conversar com o cara. entendeu? É esse o propósito. Não encontrei o Rebelde, tá? Mas aprendi espanhol pelo menos. Teve uma Então, vantagem aí, vai. assim, né? Pelo menos eu fiquei no 0 a 0. E aí eu super me dava bem com o espanhol, mas eu achava o inglês extremamente difícil. Eu achava assim, falava, gente, inglês é muito difícil, não tem condição, nunca vou aprender a falar, não sei. Terminei a escola assim, sabendo nada, falando hi. Então, Continuo sem saber. então, quando eu me dei conta de que eu conseguia já falar aquele idioma, foi assim, sabe, incrível pra mim. E eu segui assim estudando, depois eu estudei francês, aí uns tempos atrás comecei a estudar italiano e pretendo não parar. Gosto muito de idiomas, sempre achei incrível e continuo achando e pretendo aprender vários. Russo, um passo um pouco Quando eu acima, falei né? poliglota, eu não brinquei, não, porque a mulher é um furacão, cara. Não, mas o russo ainda eu pretendo um dia. Assim, o russo, ela só manda o Putin pra PQP em 10 mil palavras diferentes. Não, mas eu acho muito legal, muito bacana. E a minha história com idiomas é mais ou menos assim. Foi estudando sempre por conta, nada tradicional, meu método de estudo. Então, quando eu percebi que o que eu conseguia fazer, e eu conheci outras pessoas também na internet que sabiam vários idiomas também estudando sozinho, chegou um certo dia, durante a pandemia, eu estava na faculdade de medicina, já não tinha quase nada para fazer, falei, vou arrumar mais uma coisa para fazer. Vou arrumar mais uma dor de cabeça, Só, né? né? O que eu posso fazer hoje para me sobrecarregar? Vou criar uma página no Instagram para compartilhar dicas de inglês, dicas de estudos de idiomas, para mostrar que é possível sim aprender um idioma, aprender o inglês, mesmo que você não tenha muita condição financeira para investir em cursos, em professores, que você não tenha muito tempo sobrando, porque é uma coisa que eu também não tinha.
E mostrar, né, e também para pessoas que estavam desacreditadas, falar, já fiz vários cursos de inglês, nunca consegui aprender. Falar, não, sempre tem alguma outra coisa para tentar. Falei, vou criar uma página no Instagram. Surgiu o inglês de viajante, porque eu amo viajar. Falei, a princípio eu vou começar a compartilhar inglês, assim, umas dicas para as pessoas irem viajar, conseguirem se virar. Então, por isso que surgiu esse nome inglês de viajante, foi daí que apareceu. E aí eu comecei a compartilhar dicas, as pessoas foram gostando, a página foi crescendo, muito mais do que eu imaginava, assim. Falei, gente, eu vou criar uma página, vai ter, sei lá, 10 pessoas, 5 sendo minha família. Então, mas foi crescendo, deu certo. E aí eu fui compartilhando dicas cada vez mais, as pessoas gostando, e o tempo todo as pessoas me falando, você dá aula, você dá aula? Eu, gente, não sou professora. Não, você não dá aula de inglês? Eu falei, gente, não sou professora. 2, não tenho tempo, né? Eu tô na faculdade de medicina. Então, já quase não dou conta de criar conteúdo aqui e tudo mais. E nesse meio tempo, eu também estudava fonética do inglês para mim, não para ensinar. Para mim, Uhum. porque eu queria, Se achava desenvolver, a achar. Sim. pronúncia, né? A parte de compreensão também. Eu achava demais, assim. Eu queria realmente falar inglês com uma fluidez melhor, com uma pronúncia melhor. E eu comecei a estudar, e cada vez que eu fui estudando mais essa parte de pronúncia e fonética, eu fui achando mais incrível. E fui me aprofundando e comecei a ensinar um pouquinho também no Instagram. Então, sempre que alguém mandava nas caixinhas, que eu sempre abria, manda sua dúvida aí pra eu te ajudar. E eu sempre deixava claro assim, ó, não sou professora, mas eu te ajudo de estudante para estudante. Eu ainda falava assim. E aí o pessoal mandava, e quando tinha caixinhas de pronúncia, né, o jeito que eu ensinava, eu colocava a transcrição fonética com símbolos do alfabeto fonético internacional, e todo mundo ficava, que é isso? Aí eu ia lá e ensinava, aí as pessoas, nossa, que legal, nunca vi isso. E aí as pessoas foram se interessando, foram me incentivando a Sim. ensinar mais sobre pronúncia, e quando eu vi eu já estava super imersa nisso, ensinando basicamente, a maioria do meu conteúdo era pronúncia, e o pessoal o tempo todo falando pra mim, meu, dá aula de pronúncia, faz um curso. E eu, gente, não tem condição, não tenho tempo, né? E aí, quando eu fui simpatizando com essa ideia de ensinar, eu falei, cara, né, talvez eu arrume um tempinho aí, não sei, talvez madrugadas, né? Pra quem precisa dormir. Aqui, um Então, não é detalhezinho. só. Aí eu comecei a fazer cursos feitos para ensinar. Então, cursos de metodologia de ensino, cursos de. Até tem um programa que chama TESOL, que é um certificado que te habilita a ensinar inglês em qualquer lugar do mundo, né? Um dos certificados internacionais. E eu comecei pela parte desse curso que ensinava sobre o ensino de pronúncia, listening, speaking. Então, que era a parte que eu falei, vou aprender um pouquinho, gostei, aí comecei a fazer outras partes do curso. Hoje eu tenho já o certificado. Ahn, e eu falei, cara, acho que talvez role ensinar. Aí eu comecei a pegar algumas pessoas para fazer mentoria Uhum. particular e ver se dava certo esse meu método de ensinar as pessoas o que eu sabia. Porque você saber uma coisa não significa que você sabe ensinar Sabe aquela replicar coisa. e que aquilo vai Não, funcionar, né? não significa. Exato. E eu comecei a oferecer mentorias particulares, foi dando super certo também. As pessoas, nossa, gostei, aprendi e tudo mais. Porque eu também gosto muito de neurociência. Não gosto de neurologia, da Uhum. parte médica. Não gosto. Mas de neurociência, a parte do funcionamento da nossa mente, principalmente a parte não médica mesmo, a parte de comportamento, aprendizado, aprendizado principalmente. Sim. Eu acho incrível, né, como o nosso cérebro funciona. Gosto muito, estou sempre dentro dos últimos estudos, pesquisas. Então, eu já manjava um pouco, bastante sobre essa parte do processo de aprendizado, processo de ensino, aquisição de linguagem, várias características importantes. Então, eu já tinha um certo conhecimento, eu precisava mais da experiência. Então, foi aí que eu comecei a aplicar. E aí, decidi criar um curso. Falei, bom, beleza, já que está todo mundo insistindo, já que eu já vi que até dá Que certo, funciona. que funciona, vou criar um curso online de pronúncia com tudo que eu sei de uma parte né, aplicada, né? Não aquelas entrelinhas que ninguém Uhum. precisa saber, mas a parte aplicada para você aplicar na sua vida, para você pronunciar melhor as palavras, para você entender melhor o que ouve, principalmente porque é uma coisa que se confunde muito. Pronúncia, eu não sou obrigada a saber falar desse jeito. Não, não é. Mas você precisa entender o que você está Sim. escutando. Então, o estudo da pronúncia é menos do falar e mais do entender. Então, para falar, meu bem, se você quiser falar por mímica, a escolha é tua. Fica à vontade. Mas você precisa, né, quando alguém estiver falando com você, conseguir compreender aquilo. E nisso o estudo da pronúncia, da fonética, auxilia muito. Então, muitas pessoas estavam interessadas, o curso demorou, assim, sei lá, uns 6 meses para sair,
Porque eu não tinha muito tempo para gravar, né? Eu realmente gravava, trabalhava de madrugada. Falei brincando, mas era realmente como eu Sim. fazia. Porque eu entrei no internato, que é a parte prática da medicina, que a gente dá plantão de 12 horas, sem receber R$ 1 para isso. Só E mesmo. tudo pode acontecer também, né? Exato. Você tá Então, saindo do assim, plantão, volta, porque... e outra coisa, longe, assim, ao mesmo tempo que eu ia pro extremo sul, ia pro extremo norte, cada dia num lugar, pegando o transporte público, porque, né, estudante duro, não tem dinheiro pra Uber. É bilhete único, olha E lá, olhe filho. lá, e olhe lá. Então, era muito cansativo, e era nas madrugadas que eu montava meu material, que eu gravava, aí peguei minha irmã, que estuda cinema, pra fazer a edição de vídeo, pra fazer essa parte de audiovisual. Então, assim, mas tudo começou muito simples. Eu tinha nada para investir em equipamento. Eu via os outros cursos e eu também pensava muito isso. Falava, cara, mas qual a estrutura, o que eu tenho hoje para conseguir fazer um curso? Porque olha esses, né, como são os cursos do mercado. Não tem como bater de frente com isso. Eu e meus 2 centavos. Então, assim, não tenho como. E eu tenho uma coisa assim que eu até meus seguidores sabem que eu sou muito transparente. Eu me mostro por inteira como eu sou, e isso é até um diferencial que eles dizem, né, que gostam de me acompanhar, porque eu não tenho muita máscara, assim. Eu falo, gente, é isso e é pronto. E eu tenho um perfeccionismo patológico que atrapalha muito. Aquela coisa de, assim, cara, não vou fazer porque não tá perfeito. Então, fiz, não tá perfeito, não quero, não vai rolar. Então, isso atrapalha muito, breca muito, né? E eu ficava, não vai rolar esse curso porque não vai sair perfeito, não tenho isso, não tenho aquilo. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, feito é melhor que perfeito, é aquela frase. É É isso o que eu e vai. tenho. Comprei uma webcam básica, mas que me atende até hoje, consegui investir. Comprei um microfone horrível, que eu devolvi, péssimo, que parecia, sei lá, gente, que era melhor sem o microfone. Parece aqueles microfones de piloto. Exato, parecia que tava assim, dentro da goela o microfone. Não dava certo. O notebook era o que eu tinha. A parte de material, essas coisas. Era um PowerPoint no máximo, com Arial Black, 12 de Word letra. art lá É pra isso, falando hi! Era no máximo que ia acontecer. Inclusive, quando eu fui apresentar o curso para os meus seguidores, o meu vídeo, né, no feed do meu Instagram, eu chego e falo, ó, pessoal, vim mostrar para vocês sobre o que é o curso, mas primeiro eu vou falar sobre o que não é o curso. Então, eu já cheguei falando assim, ó, se você espera um estúdio, um material de cinema, de telenovela, não é aqui que vocês vão encontrar, tá? A imagem é essa que vocês vão ver. Vai ter um monte de erros, vai ter cortes, porque eu vou errar, e aí eu vou repetir, e aí eu vou cortar. O fundo vai ser esse, tá, pessoal? Minha casa aqui mesmo. Então, e foi assim, bem. Mas eu falei: olha, mas se vocês querem conteúdo bom, aqui vocês vão encontrar. E aí foi assim que eu consegui fazer meu curso. Fiz um curso diferente de tudo que existia no mercado. Fiz um lançamento sozinha, né? Porque a empresa, assim, sou eu mesma. A E Equipe, né? isso, a Equipe. Eu sou todos os componentes da minha Equipe. E aí eu fiz o meu lançamento totalmente no orgânico, só nos stories mesmo, no Instagram, pro meu público que tava ali desesperado já há 6 meses querendo. E eu consegui vender, assim, 70 cursos em menos de 48 horas. E aí eu já fechei desesperada e falei, meu Deus do céu, e agora? E agora Agora que ficou eu vendi, eu tenho sério. que dar conta, Agora né? que eu vendi, eu tenho 70 pessoas ali comprando. Então, deu super certo o meu lançamento, porque as pessoas realmente conheciam o meu trabalho ali na prática. Não era uma coisa assim de propagandas, de vai ser isso. Não, elas pegaram o meu trabalho na prática, eu ensinando como que é meu conhecimento, conheciam a minha história, me viam fazendo story assim, com roupa de hospital, com olheira desse tamanho, cansada, falando, ou então falando, ai gente, hoje não apareci aqui porque, nossa, tô chegando em casa agora, sabe? Mostrando a vida real. E eu compartilhava também o que, né, um pouco sobre como funcionavam meus estudos. Quando eu estudei francês, eu estava na faculdade, estudava assim 15 minutos por dia, porque era o tempo que eu tinha. Sim. Então, assim, gente como a gente, sabe? De fato, histórias da Isso vida real e mostrando o que realmente acontece. me aproximou do público. É uma coisa assim que aproxima do público, né? Quando você vê aquilo que aquela pessoa é ser humano como você, tem dificuldade, tem falhas, não é nossa, aquela pessoa é super inteligente, porque ela fala várias línguas. Nossa, ela deve ter muito dinheiro para investir em curso. Nossa, ela deve ter estudar várias horas por dia, ter tempo, disposição, sabe? Quando você vê que a pessoa é
tem um perfil parecido com o seu, você fala, cara, se ela conseguiu, por que eu não conseguiria? Então, isso incentiva as pessoas também. Eu acho muito importante mostrar essas suas falhas, mostrar esse seu lado humano, sabe? Essas suas fragilidades. Para as pessoas verem que você é gente como elas. Então, não te enxergar como alguém, assim, te enxergar como uma inspiração, não como um Não ser caso aquela coisa isolado, uma exceção. inalcançável. Exato. Não, porque não é. Realmente não é. E aí, deu super certo esse meu curso. E uma coisa também que fez bastante sucesso no meu curso foi que eu criei um módulo bônus, o módulo 1, não relacionado à pronúncia, mas relacionado ao estudo, né? Então, eu compartilhei várias dicas de neurociência, compartilhei dicas sobre como estudar, várias técnicas que eu usava, técnicas que os últimos estudos, né, têm mostrado eficazes para poder adquirir essa segunda língua. O que não funciona também, que a gente tem um monte de neuromitos por aí, mitos dessa parte da educação. Então, falando, ó, pessoal, é assim que funciona, tem que fazer isso, técnicas, olha, como que eu estudava era assim, um monte de ferramentas. Então, só nesse primeiro módulo, o pessoal já, cara, estudei vários anos e nunca aprendi a estudar. Porque esse é o problema, eu acredito, que a maioria das pessoas não fala inglês, não consegue, né, chegar aonde elas queriam dentro dos cursos que elas fizeram, não só pelo curso ser ruim ou pelo professor ser ruim, não acredito nisso. Eu acredito que, assim, faltava um pouco mais de direcionamento, talvez, para estudos. Porque não é Porque receita de bolo, não né? é Não, receita não de existe. bolo. O jeito que você vai E aprender não é o não é jeito que eu vou milagre aprender. também, né? Não é assim, ai, fiz 2 vezes por semana uma horinha ali na sala de aula, pronto, aprendi inglês. Se fosse assim, tava ótimo, né? O que vai, eu falo para todos os alunos da minha escola, que hoje, assim, não só o curso de inglês, mas eu já abri uma escola, o Inglês de Viajante virou uma escola de inglês. Não sou eu a professora das aulas particulares, porque me falta tempo e também não é a minha especialidade. Eu até falo, né, esse meu perfeccionismo patológico acaba entrando um pouco nisso, mas eu falo assim que eu não faço aquilo que eu não sou excelente em fazer. Então eu só faço aquilo que eu sei que eu sou, que eu tenho realmente expertise, que é a parte de pronúncia. Então eu não dou aulas particulares gerais, isso tem outras professoras que dão aulas, que são qualificadas, experientes, que seguem uma metodologia baseada também em evidências e tudo mais. Então, eu falo para todos os alunos da minha escola, quando estão entrando em contato, perguntando tudo mais, eu já faço um contato, eu faço uma triagem e eu falo: olha, não tem milagre aqui, tá? Não, em quanto tempo eu vou ficar fluente? Não existe isso daí, filho. Bola de cristal Até não, te cortando um aqui não pouco, tem. mas pegando esse gancho de hoje você abre o YouTube, você pode aprender inglês de hoje para amanhã. Você sai daqui fluente viajando o mundo em 2 dias. Esses Qual que imediatismos. foi o pulo do gato para você sair diferente de todo mundo e lançar a tua escola? Até voltando um pouquinho nisso, porque promessa tem um monte aí. Sim. Você entrar ali, amanhã eu saio falando inglês. É mentira. Porque eu até hoje não aprendi nada. Aí já vou entregar meu cartãozinho aqui no final, entendeu? Já vamos engatinhar. O pulo do gato, o diferencial, eu acredito que seja justamente essa minha sinceridade, essa minha honestidade de chegar pro aluno e deixar tudo claro para ele e principalmente de falar assim, eu me preocupo mais com teu resultado do que com o dinheiro que você me paga. E assim, eu não, eu quero fazer aula 5 vezes por semana. Eu falo, não, eu vou ganhar 5 vezes por semana, vai ser ótimo pra mim, mas você vai desistir em um mês, porque vai ficar cansativo pra você. E aí o resultado também vai ser pouco, porque você vai fazer essa aula, você vai pegar ranço do inglês, você vai falar, não aguento mais, sabe? Não vai ser produtivo. O foco é na eficiência, não é tanto na quantidade, é na qualidade. E eu deixo isso muito claro para os alunos. Eu falo, ó, aqui eu explico como é a metodologia, no que a gente baseia, assim, assim, assado. A gente não usa livro, exercício de livro, liga essa coluna nessa, que complete a lacuna. Isso aí vai ajudar em quê? A minha comunicação na vida real. Não vai, isso não é o inglês da vida real, isso é inglês para prova, é inglês para criança. Não é o que a gente trabalha. A gente trabalha com cenários vida real. A gente trabalha com inglês útil para você, né? O jeito como você vai utilizar aquilo que você vai aprender. Por que a gente estuda tanto na escola e não sabe, sai sem falar nada, gente? Porque estuda do jeito errado. Pelo amor de Deus. Exatamente, porque estuda do jeito errado. Então, assim, a diferença é essa. Eu falo pro aluno, eu falo, o professor, ele é responsável em 20%, os outros 80% você é o responsável. Os meus professores são ótimos, a nossa metodologia é ótima, a gente adapta de acordo com cada aluno,
usando, né, os métodos de ensino, os fundamentos, né, das abordagens, diferentes abordagens que existem, de acordo com o perfil de cada aluno. Tem aluno que entende melhor assim, melhor assado, aluno que vai gostando mais assim, melhor assado. E a gente vai adaptando isso, mas eu deixo muito claro, eu falo, olha, se você não fizer a sua parte, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar, não é a gente que vai te levar à fluência, a gente vai ser um guia, tá? Eu mando para todos os meus alunos uma masterclass de 1 hora, ensinando basicamente o conteúdo do módulo 1 do meu curso, como que ele vai estudar em casa, o que funciona, o que não funciona, diversos sites para ele praticar todas as habilidades, técnicas para ele praticar o speaking sozinho em casa. Então, assim, ele tem todo a estrutura necessária e o direcionamento também dos professores. Os professores, hoje, todas as professoras da minha escola são falantes nativos do inglês, não só falantes nativos, porque não basta ser falante nativo para ser professor, a gente não é professor de português só por falar português como língua nativa, mas são professores com graduação em letras ou com certificação internacional, sempre com experiência com alunos brasileiros, o que é muito importante. Falam português, porque a gente acredita sim no uso da língua materna como base. Essa coisa de, tem que ser inglês, tem que pensar em inglês, é neuromito também, não funciona assim a nossa cabeça. Tem que ter essa conexão. Tem que ter a conexão e sempre vai ter, não tem como você fugir dela, tá? Porque a nossa língua materna é aquilo que é como se fosse assim, numa linguagem leiga, é a nossa base de dados. Então, quando a gente está na fase de aquisição de linguagem, no desenvolvimento neuropsicomotor, a gente criou a nossa base de dados com base na nossa língua materna. E aí o que a gente aprende como segunda língua sempre vai passar por ela, que é a nossa referência. Então, ela sempre vai ser a nossa referência e sempre vai passar, vai ter uma tradução. Aí fulano fala para mim, não, mas eu não traduzo, eu penso em inglês. Você acha que você pensa em inglês? Esse pensar em inglês nada mais é do que a tradução que acontece de uma forma automática pelo seu cérebro. Muito rápida, imperceptível e inevitável. Não tem como você passar por essa segunda língua sem passar por essa tradução, né, esse código, usando nossa base de dados, que é a nossa língua materna. Então, isso vai acontecer, você querendo ou não. O que acontece é que quando a gente chega à fluência, quando a gente está bem imerso no idioma, a gente pratica bastante, é uma tradução, assim, simultânea, muito rápida. A gente realmente não vai ter que pensar do português para passar, não. Mas o cérebro está fazendo essa equivalência. Tudo isso e... Exatamente. Então, assim, não existe segunda língua sem a língua materna. Essa questão de tentar isolar, não adianta. Por que eu vou ficar 40 minutos tentando explicar alguma coisa em inglês para o iniciante, fazendo mímica, desenhando, procurando imagem, se eu posso simplesmente explicar em 5 usando a língua materna? Mas isso não significa que a gente não vai incluir o máximo possível do inglês, porque essa é a intenção. É incluir o máximo possível, portanto, que esteja produtivo. A chave, né, da minha metodologia para estudar quanto para ensinar é eficiência. Se não está funcionando, a gente vai ter que adaptar de alguma outra forma. Se o aluno não está entendendo, se está entalado, se não está legal, se não está gostando, não está eficiente. Então, alguma coisa tem que mudar. Então, eu acredito que o diferencial é sempre essa... voltando, né, para o assunto do diferencial, que era o primeiro, é essa... sinceridade, que eu jogo limpo com todos os alunos, falando isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar, você não tá fazendo tarefa, não vai reclamar depois, que não tá, né, e assim, tarefa não é, uma lista de exercícios para você completar a lacuna depois. Se não fizer, ela não vai mandar recado pra mãe também, não. Filho, não é isso, pra gente corrigir, não, tarefa é exercícios úteis, né, realmente dessa forma, para você trazer à sua mente aquilo que foi trabalhado, para você realmente botar em prática aquilo que você viu. Então, se não fizer isso, não vai ter efeito. Sou muito sincera, assim, em relação também a o que você está fazendo errado, porque muitos alunos chegam e falam, então, é que eu aprendi, né, não sei o quê, o professor não foi legal, e eu falo, olha, o problema não foi o professor, não, o problema foi você. Porque, né, pelo jeito que você tá me falando isso, você fazia aula, sei lá, 1 vez por semana, e depois estudava, assistia um filme, assim, 100% em inglês, uma coisa ou outra, mas não se dedicava, né? É que eu odeio inglês. Então, peraí, também, né, o que a gente odeia fica mais difícil, aquilo que a gente gosta... O problema é a pecinha na frente do professor, né? Também, motivação é extremamente importante, motivação importa muito. Também, você ter um certo foco, né, você ter aquela dedicação... também importa. Muita gente chega e fala assim, nossa, eu odeio inglês, mas eu não queria, mas eu preciso. Aí eu falo, então, o primeiro passo é você transformar o preciso no quero. Porque só o preciso não é suficiente. Porque você não gosta, aquilo que te dá prazer,
cara, é sistema nervoso, é a Já neurociência é entrando aí. 50% garantido. Aquilo que te dá prazer, você tem muito mais vontade de fazer, você aprende com muito mais facilidade. Aquilo que você detesta, seu cérebro tá tipo assim, Já vai sabe? errado, né? Não dá. Então a gente tem que transformar o preciso no quero. Como? Pensando na sua motivação. Por que que você precisa aprender inglês? Ah, porque eu quero um trabalho, eu preciso subir de cargo. Então, peraí, vamos dar uma olhada. Como que vai ser sua vida quando você estiver falando inglês? O que que vai mudar? Como seria se você estivesse falando? O que que estaria de diferente? Como você estaria? Nossa, estaria legal. Então, pô, você não quer? Quero. Então, vamos mudar um pouquinho essa mentalidade do eu preciso pro eu quero. Não, eu quero aprender, eu quero chegar nesse nível. Não só o eu preciso. São pequenas coisas que até pode parecer um papo de coach, mas faz todo sentido, eu juro. Pega o código, é o mindset. É isso. Que faz todo sentido e faz toda a diferença quando você está trilhando, né, o seu aprendizado. Porque o aprendizado, assim, ele é eterno. Não existe um momento que a gente para de aprender. Nada nessa vida. Nem a nossa língua materna. A gente tem um monte de palavra em português que a gente não conhece. E cada dia você vai aprendendo uma coisa nova. Então, o que te faz pensar que vai chegar um momento em que você vai aprender tudo sobre uma segunda língua, que você tá, assim, cara, você tá muito menos exposto do que a sua língua materna. Isso não existe. O aprendizado, ele é eterno, por isso que não existe, assim, em quanto tempo você aprendeu? Não, eu aprendo até hoje. O que você tem que ser um pouco mais claro. Em quanto tempo você conseguiu conversar? Em quanto tempo você conseguiu viajar? Em quanto tempo você conseguiu tirar um certificado de proficiência, se esse for o caso? Porque aprender, a gente vai aprender para sempre. E hoje a gente falando de aprendizado, aquela coisa de eu quero saber isso, eu quero sair falando mil e uma coisas. Você, de toda a sua passagem até hoje, quais são os erros mais comuns que você já nota que são. É isso, toda vez mas vem o mesmo erro de pronúncia. Essa palavra, o cara acha que tá arrasando, que tá. Meu Deus do céu, o cara é proeficiente, mas no fim não fala nem o português correto. Cara, em questão de pronúncia, eu diria que são os sons que a gente não tem no português. Porque a fonética, ela é pouco explorada aqui no Brasil. Inclusive, até assim, dentro do meu curso, hoje o meu maior público são os professores de inglês. Eu dou curso, eu dou mentoria particular, eu dou workshops para professores de inglês aprenderem a fundo essa parte de fonética. Porque assim, dentro da faculdade de letras, varia de faculdade para faculdade, mas a maioria dos professores que estudam comigo fizeram faculdade de letras, e eles falam, não, a gente estuda fonética na faculdade, mas é uma coisa muito regras ali, uma coisa realmente para estudante de letras que precisa saber, né? Não é aquela coisa muito prática. Então acaba não sendo tão útil assim a aplicação. E aí eles saem sem saber muito essa parte da vida real. E aí pouca gente aborda, ensina, conhece os sons que a gente não tem no português, que são muitos do inglês. Que se você não aprende, o seu cérebro não reconhece. Então, assim, se eu não sei que aquilo existe, como que eu vou identificar? Não tem como. Aí o que que acontece? A gente aproxima do que está mais perto da nossa língua materna, que a gente já conhece. Então, a gente tem alguns sons, o som do TH no inglês, né? Que é uma polêmica, porque fica guerra de língua entre o dente, não quero. Então, é língua entre o dente ou não é? Eu digo sempre pro aluno, você decide. Como assim eu decido? Ué, existem diversas variações de inglês pelo mundo. Existe o inglês norte-americano, existe o inglês britânico. Dentro do inglês britânico, o tanto de sotaque que tem dentro do inglês britânico não é brincadeira. Então, assim, dentro do inglês britânico a gente já tem um monte de variação. Inglês australiano, a gente tem jamaicano, indiano, a gente tem canadense, Nova Zelândia, África do Sul. Nossa, muitos lugares que falam inglês como língua nativa. Todo mundo fala igual? De jeito nenhum. Nem dentro da mesma variação, se você pegar assim, dentro da variação norte-americana, que seria Canadá e Estados Unidos. Vamos mais ainda, dentro da variação Estados Unidos, especificamente. Você acha que uma pessoa do Texas, uma pessoa da Califórnia, uma pessoa de Nova York, elas vão falar da mesma forma? Nunca. A gente aqui no Brasil, a gente não fala da mesma forma. Então, assim, são muitas variações. Então, existem muitas possibilidades. O som do TH, por exemplo, quando a gente fala, existe uma pronúncia chamada de padrão, né? Norte-americana padrão, e a britânica padrão, que é o RP, que é o inglês da rainha, que dizem, né? Então, dentro dessas variações, o TH tem um som que a gente chama de dental, porque ele é feito com a língua, o som saindo aqui entre os dentes.
E aí vira polêmica, né? Porque muitos professores só falam assim, não, TH é com língua entre o dente. Aí bota o aluno pra ficar fazendo exercício. Fica fazendo isso. Aí o aluno pega ranço, odeia inglês, Fala, nunca puta, eu mais... tô parecendo um retardado aqui. Pois é. E aí a gente tem o outro extremo do professor que fala assim, não, você pode falar do jeito que você quiser. Porque a língua é franca, existe 1 milhão de sotaques, você não precisa, que coisa ridícula, a língua entre o dente. Eu não, qual dos dois eu sou? Nenhum. O aluno que decide o jeito que ele quer. Eu tô aqui pra ensinar, não tô aqui pra mandar ninguém fazer nada. E eu digo isso pros meus professores. Falo, nosso papel não é impor nada a ninguém. Nosso papel é direcionar, mostrar possibilidade, ensinar e mostrar pro aluno que ele tem essa liberdade. Então eu ensino, falo, ó, pessoal, na variação norte-americana, na variação britânica, nos padrões, né, a gente tem o inglês, o TH, né, no inglês, com som entre os dentes, fazendo Z ou Z, que a gente tem 2 sons do TH, mas existem outras variações, por exemplo, o sotaque Cockney, que é o sotaque da Adele. Gente, com a mulher falando, não tem condição, né? A gente duvida, fala, será que eu sei mesmo falar inglês? A gente fala, não, será que eu vivi uma ilusão até hoje? Será que... Será? Mas, assim, é um sotaque completamente diferente, difícil. Eles pronunciam TH com som de F, eles pronunciam com som de D, com som de T, com outros sons. Então, eu falo pro aluno, existem essas possibilidades, você decide como você se sente mais à vontade para pronunciar. Não tô aqui para impor nada para ninguém, tô aqui para ensinar. O que você quiser que eu te ensine, Pra dizer se isso eu te é ensino. certo ou Certo ou errado, né? é isso. Então, existem sons que a gente não tem no português, o som do TH é um deles. Existem sons vogais que a gente não tem no português. Por exemplo, quando a gente tem a palavra cama, que é bed, e a palavra mal, que é bad. A Olha gente isso, tem parece até que dois muda a voz. sons que não tem. O som do bad, a gente não tem no português. Então todo mundo fala as duas iguais com som de E. Coloca a legenda aí, editor. Então, sabe? E aquela coisa do praia versus cadela. Que as pessoas falam. Ai, como que eu sei, né, que eu não tô xingando? Praia é beach, com som de I, que a gente tem no português. Cadela é bitch. A gente não tem esse som no inglês, no português, né? O som do inglês, que é um I curto. Eu falo, ele é entre o I e o E. É um som que a gente não tem, então a gente tem que aprender. Se a gente não aprendeu, o nosso cérebro vai aproximar do que ele já conhece. Então, você vai trazer para o som do I. E aí você vai pronunciar as duas com som de beach, da mesma forma, com som de praia. Então, outros sons, por exemplo, os sons nasais, como o M e o N, que aqui a gente faz tudo com som de Por exemplo, sim, eu faço sim, né? Independente de terminar com M. Cansar, que tem som de N, eu falo cansar, também com o mesmo som. No inglês, não. No inglês você tem que diferenciar, porque existem 3 sons que você tem que fazer o movimento completo. Um deles é o som do M, que você tem que fechar a boca. Então, se eu falar assim, por exemplo, team, de time, eu tenho que fechar bem essa boca. Eu não posso falar team, eu tenho que falar team. Porque existe o teen, de adolescente, teen. Aí eu tenho que fazer o som do N, né? Porque ainda existe um terceiro som, que aí sim é o nosso som do que é o som do NG. Que é o som, né, de song, que é o som de música, cantar, sing, as palavras terminadas em NG. Então, esse é um erro também muito comum. As pessoas não fecham a boca, não fazem o N para fazer essas consoantes nasais. O que mais? Som do Z, porque a gente não tem também no português palavras que terminam com som de Z. A gente termina tudo com som de S. No inglês, a gente tem muitas palavras que terminam com som de Z. Principalmente, né, falando de plurais. Plurais, a gente tem 3 possibilidades. A gente pode terminar com som só de S, a gente pode terminar com som só de Z, ou com som de is, que já é o I curto e o Z. Então, isso a gente não tem no português. Todo mundo fala só com som de S. O som de Z, eu demorei muito para conseguir fazer, porque, gente, não saía. Eu falava assim, gente, eu acho que é anatômico, meu. Eu falava, inclusive, nos meus stories no começo. Falava, gente, eu acho que é anatômico. Depois que eu usei aparelho, eu falava pros meus seguidores, né? Deu uma prejudicada. Deu uma prejudicada. E assim, não sei, parece que minha língua não assim, sabe? Se for falar, tipo, zoo, que tá no começo, a gente tem. Zoológico, som de zá, zé, zi. Agora, pra terminar, assim, tipo... nose, com esse fim de Z, segurar, assim, eu achava tão difícil que eu falava, não vai dar. Mas eu sou a prova de que a prática leva à perfeição. Persistência. A persistência, hoje eu consigo fazer o som do Z, mas assim,
foi difícil de conseguir chegar. Então a gente também não tem esse som de Z no final de palavras. Então, e se eu ficar aqui falando, eu vou ficar até amanhã. Mas a protagonista aqui é você, o espaço Se é eu for seu. falar dos sons, eu vou entregar meu curso inteiro aqui assim. Aí você já liga ao vivo aí, Anderson, vamos para a parte 2. Intervalos comerciais, voltamos já. E você já viajou bastante, conheceu diversas culturas. O que você... dos lugares que você visitou, o que mais te impactou ao conhecer a cultura, o idioma, e te fez querer ainda mais ser inglês de viajante? Olha, eu gosto muito de viajar, realmente. Eu já estive em 18 países. Muitos idiomas, né? Mas eu acho que o mais incrível mesmo, é saber que realmente o inglês é a língua universal. Então, assim, eu posso estar na Grécia, na Turquia, eu posso estar na Argentina, eu posso estar em qualquer canto do mundo, eu vou usar o inglês, porque o inglês é a chamada língua franca, né? A língua de Uhum. comunicação, é a língua ponte. Então, se você não fala a língua do local e o local não fala a sua língua, você vai usar o quê? Você vai usar o inglês. Então, é incrível como, assim, é essencial. Porque imagina se você tiver que aprender cada língua de cada lugar que você vai viajar. Aí não dá certo, né? Não vai rolar. Complica um pouco Vai, mais, vai né, dar uma nossa vida. prejudicada no cara Vai ali, atrasar um vai pouco ser a meu 13 viagem. das ideias. Então, para facilitar, olha só que fácil. É uma língua só que você tem que aprender, só o inglês. Porque realmente é o que você vai precisar em qualquer lugar que tenha turismo, é o que você vai encontrar em placa, é o que você vai encontrar em tours, é o que você vai encontrar nos locais realmente mais turísticos, né? Em passeios. Então, principalmente se você tiver algum problema, né? E precisar de polícia, alguma emergência, vai encontrar pessoas falando inglês. Então, isso é muito legal, assim, de se saber. Mas também eu acho muito interessante como, às vezes, eu acho de bom tom a gente aprender pelo menos algumas palavrinhas na língua local que você está indo. Eu acho que muda completamente até a receptividade das pessoas com você. Mostra certo respeito, consideração, sabe? É O diferente cara de vê que um. você está interessado Exato, em aprender alguma é coisa igual quando ali. a gente vê um gringo falando português. Pode estar tudo errado, pode ser que você não tá entendendo nada, mas o gringo tenta falar, hi, amiga, ou seja, nossa, vem cá, sabe? Muito, você já fica, você se derrete. A gente já adora ver esse tipo de E coisa. brasileiro já é de Já abraçar muito, menino, já né? receptivo, já tenta falar o inglês que Eu não gostar de tem. você também. É isso, não, tá perfeito, inglês maravilhoso, que português maravilhoso. Então, eu acho de bom tom, né, a gente aprender nem que seja um bom dia na língua local, e em alguns lugares isso faz toda a diferença, como por exemplo na França, né, a França é famosa porque as pessoas não costumam ser muito receptivas e muito educadas, e não costumam gostar muito do inglês, apesar de que a maioria deles falam inglês, eles não curtem muito a ideia, né, de falar inglês, porque é justamente que eles ficam, vim pro meu país, Você quer falar outro falar outro idioma? idioma, aprenda o meu, sabe? Então, nem todo mundo é muito legal assim. Inclusive, eu tenho uma história que quando eu fui passar minha lua de mel na Europa, 2016. Cheguei em Paris de trem e deixei meu celular dentro do trem. E desci do trem. Aí, beleza, percebi que meu celular não tava lá comigo. Falei, meu Deus, meu celular tá dentro do trem, preciso voltar pra buscar. E quem disse que eu conseguia me comunicar com as pessoas em inglês? Porque eles simplesmente, assim, eu tentava falar inglês, eles, tipo, não entendo. E saía andando, sabe? Sem dar a mínima Vira a atenção pra cara mim. e. Não, e assim, centro de informações, claro que a pessoa ali fala inglês. E aí eu falava inglês e a pessoa, tipo, fingia que não tava entendendo. E eu desesperada, meu Deus, o trem vai embora com meu celular dentro. E, sabe, eu não podia simplesmente correr pra dentro do trem de novo. E tentava de tudo quanto é jeito. Até que encontrei um senhorzinho que falava um pouquinho de inglês, entendia o que eu quis dizer. Aí a gente foi meio que no metade inglês, metade mímica. Eu falava inglês, ele respondia em francês. Eu, meu Deus do céu, você não sabia nada de francês nessa época. Então, foi muito difícil e fiquei sem o celular, tá? Porque eu não consegui me comunicar a ponto de mostrar em qual plataforma eu tava, falar qual era o meu acento, porque não simplesmente não foi possível, porque não fui muito bem recebida, né, no inglês. Não deu muito Não certo. deu muito certo, e foi a partir daí que eu falei, vou aprender francês. Agora eu não perco mais meu Agora eu celular. vou aprender francês, e agora eu faço questão de aprender essa língua. E aí eu realmente, eu falei, cara, mas eu, a partir daquele momento que eu percebi, que eu falei, se eu pelo menos tivesse chegado falando um bom dia, poderia me ajudar em francês?
eu acredito que teria sido diferente. As pessoas teriam continuado a Te conversa em inglês, acolhido teriam. mais. Mas eu acho que eles acham um desaforo, sabe? Ai, que desaforo, vem aqui no meu país falando inglês. Então, eu acredito que seja assim. E então, uma coisa que eu acho muito legal, assim, é pelo menos chegar falando um oi, tudo bem? Na língua local, para te aproximar mais e mostrar, inclusive, um certo respeito pela Já cultura. dá uma quebrada, né? Já do que chegar só com aquela coisa de Nem que inglês se e fosse aqui na pronto. CPTM, você podia dar boa tarde e um abraço que você não ia achar nunca mais. Não ia. E a gente se encaminhando já pro final aqui, o que que a gente pode esperar de novidade da Inglês Viajante? O que que tem em mente que você queira e possa contar? Olha, eu tenho grandes planos para o próximo ano para o inglês de viajante. Ainda não posso compartilhar nenhum deles, porque estão todos em fase de esboço. Mas eu tenho grandes planos. Não, várias vezes eu já pensei em assim fechar inglês de viajante, falar, olha, não estou dando conta da minha rotina, de administrar tudo, de conteúdo. Fiquei um tempão afastada, inclusive, da página. Não tô dando conta dessa vida de rede social também, que é uma vida que é complicada, porque as pessoas acham que só porque você tá se expondo ali, elas têm o direito de opinar em tudo. E não, elas não têm. Então, é complicada essa parte de criação de conteúdo, administração da escola sozinha, as minhas aulas, o curso, mais a minha carreira toda fora, mais a minha vida pessoal. Eu várias vezes já pensei e falei, cara, não vai dar, vou ter que fechar inglês de viajante. Mas eu não, falei não. É uma coisa tão bacana, sabe? É um sonho que nunca imaginei que E fosse foi duro chegar. conquistar, né? Foi duro e que eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Então, eu me recuso a deixar realmente isso morrer. Então, eu tô revivendo, já fiz vários planos, tô traçando várias metas e estratégias para trazer novos produtos, novos serviços, para trazer bastante conteúdo gratuito novo, que esse era o intuito desde o início da minha página, né? Conteúdo gratuito, trazer o inglês para quem não tem condição, tornar o inglês mais acessível, parcerias novas. Então, 2025 promete, vai ser o ano do renascimento do inglês de viajante. Tenho fé nisso, tenho certeza de que vai ser melhor. Tudo que vocês já viram, que vocês acham que já foi bom, vai ser melhor ainda. Então acompanhem. Você que está assistindo já segue lá Inglês de Viajante, que vai ter muita coisa nova legal. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio aqui de muito conhecimento completo. Já está marcado para voltar e contar as novidades. É que vocês são muito ansiosos. Calma, calma. A gente vai aos pouquinhos revelando tudo que ainda vem por aí. Mayara, eu quero te agradecer mais uma vez ter topado o convite, ter respondido o nosso menino de ouro. Eu Obrigada a falei, não você. desista, tente, consiga ela pra gente aqui. Obrigada a você pelo convite. E mantendo a nossa tradição, não vou te pôr nenhuma pegadinha agora. Olha lá. Para quem está te assistindo, aquele recado final, suas redes sociais, para quem quer saber mais, aprender inglês, a casa é sua. Então, inglês de viajante nas redes sociais, para aprender sobre inglês, sobre estudos, para ver meu dia a dia, minha vida real. E o recado final é: não desista dos seus sonhos. Parece clichê, mas é real. Às vezes a gente pensa que não dá, mas eu tenho certeza que você é capaz de chegar onde você quiser. E vale aquela máxima que eu disse no início, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, e se vocês acessarem a rede dela, vão entender isso. No meu caso, dos dois eu tenho não só um pouco, eu tenho muito. E vamos aos agradecimentos. Nossos parceiros aqui, a Stoke Tutoria, porque hoje, se você quiser ir para Portugal, você que gosta de viajar, você quer ir para Portugal, mas não consegue ir por causa da rotina louca, na Domingos de Moraes 336 você vai. 15 sabores diferentes de pastel de nata, são os únicos que tem. Patanisca Nossa. de bacalhau, não me pergunta o que é, só o chefe sabe responder. Toucinho do céu, salame de chocolate, enfim, licor. O que você pensar de delícia portuguesa, eles têm. Se você quiser conhecê-los e não puder ir também pessoalmente, não tem problema. @Stoke Tutoria ou pelo 95395-3504. Mas você me assistiu a Mayara, viu a conversa aqui. Isso precisa do quê? De técnica, de estúdio, de direção. E o seu projeto audiovisual, você que quer tirar do papel, é aqui no Estúdio Pode Vir. Eles estão na Rua Vergueiro, 1353 no Paraíso, ou pelo @Estúdio Pode Vir. E mais informações no 97807-4383. Vocês também perguntam das canecas. O que vocês bebem aí? Ó? É água. Só água.
E os responsáveis por isso é o pessoal da Show Canecas, liderado pelo Isaías, @show_canecas. E os pedidos também podem ser feitos pelo 983753457. Mas o agradecimento principal é seu, para você que está aí até agora me acompanhando. Agradeço demais o carinho da sua audiência por me permitir em mais um episódio de fazer companhia. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.